Durante uma grande provação, Amanda Nunes resolveu adorar a Deus. Enquanto ela adorava, ela ouviu a voz de Deus e conseguiu gravar a voz dele. Eu vou deixar o link do canal da Amanda na descrição para que vocês possam conhecer os conteúdos edificantes que ela tem postado lá. Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem? E é isso mesmo que vocês leram no título. Eu gravei sem querer a voz de Deus. Eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês uma experiência muito forte e inclusive bem sobrenatural que eu tive com Deus. Faz algum tempo que eu já venho amadurecendo a ideia de gravar conteúdos para o YouTube. Mas a minha intenção era gravar louvores, cantando louvores, até porque é algo que eu gosto muito. Só que eu percebi que depois que a gente aceita Jesus, Ele quer muito mais da gente. E a gente começa a sentir sede de fazer a vontade dEle, de fazer a obra dEle. E aí, como eu já estava com essa ideia na cabeça, Ele começou a usar pessoas, situações e confirmações. Muitas confirmações, viu? Que eu deveria fazer isso. Eu estou explicando tudo isso antes para que vocês entendam que quando Deus quer que a gente faça a obra dEle, se você tem dúvidas como eu tinha, Ele mesmo vai te confirmar. O inimigo trabalha em nossas vidas dessa forma. Ele não quer que a gente faça a vontade do Pai. Ele quer que as pessoas continuem cegas e incrédulas, porque Ele não quer que as pessoas acreditem que Deus existe. E Ele existe. Ele não quer que a gente fale do amor de Deus, porque Ele sabe que Ele perde muitas almas. E como Ele não tem mais salvação, Ele quer que a gente vá junto. Essa experiência aconteceu numa tarde do dia 20 de fevereiro de 2020. Eu estava sozinha em casa e de repente começaram a surgir vários pensamentos negativos. Ou seja, eu comecei a sentir uma crise existencial. E esses pensamentos eram pensamentos de medo, tristeza, angústia. E aí eu comecei a chorar e chorei bastante. Eu lembro que eu olhava para o teto e comecei a questionar Deus. E aí eu chorava e falava: meu Deus, qual o sentido da minha vida? Por que o Senhor me trouxe ao mundo? O que o Senhor quer de mim? Meu Deus, a minha vida não tem sentido. E eu olhava assim para cima do meu quarto e comecei a chorar, angustiada. E eu gritava, chorava igual criança. Perguntava: Deus, qual é o sentido da minha vida? Por que o Senhor me deu a vida? Para que o Senhor me trouxe ao mundo? Deus, o Senhor me deu a vida e eu não sei viver. Foi em vão o Senhor ter me dado a vida, porque eu não sei viver. E aí eu dizia: meu Deus, eu estou me sentindo perdida, eu estou me sentindo sem rumo, eu não consigo fazer a Tua vontade, eu não consigo entender por que eu estou aqui. A minha vida não tem sentido, e se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. E aí eu dizia: Deus, eu não sinto vontade de me matar. Eu estou chorando aqui, eu estou sofrendo, mas eu não passa pela minha cabeça tirar a minha vida, mas eu não gostaria de ter nascido. E eu gritava, chorava: me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu preciso ter ajuda, me ouve, Pai, me ouve, Pai. E aí eu me lembrei daquela passagem bíblica das ovelhas, e aí eu falava: Deus, a palavra do Senhor diz que se o Senhor tiver 100 ovelhas e uma ovelha se perder, o Senhor deixa as 99 para ir atrás da ovelha perdida. E aí eu lembro que eu falava: Deus, eu sou essa ovelha perdida. Vem me resgatar, porque eu não consigo achar o caminho, eu não consigo mais sair do lugar. Me resgata, me ajuda. E eu ficava: Pai, eu sou a ovelha perdida, eu sou a ovelha que está sem rumo, a ovelha que não sabe o caminho de volta. Vem me resgatar, me ajuda. Eu não posso contar com ninguém, só com o Senhor. Só o Senhor sabe das minhas angústias, só o Senhor sabe dos meus medos, só o Senhor sabe dos meus pensamentos, da minha vida. Então vem me socorrer. Não me deixe aqui, Pai. Não me deixa. Dá um sentido para a minha vida. Me mostra o que eu devo fazer. Se tem um propósito na minha vida, me mostra. Se tem um chamado na minha vida, me mostra. Mas me ajuda, que eu não consigo mais. Depois de chorar bastante, de buscar a Deus, aquela dor foi passando e eu comecei a me acalmar. E aí do nada veio na minha cabeça um pensamento: vou cantar para Ti, Senhor. E aí eu lembro que eu levantei, fechei a porta do quarto, desliguei o ventilador,
deitei na cama, coloquei o fone de ouvido e abri o aplicativo do karaokê. E a primeira música que apareceu no celular, eu já cliquei para cantar ela. E qual era a música? Deus Proverá, de Gabriela Gomes. E aí, eu não sei se vocês conhecem esses aplicativos de karaokê. Geralmente tem como você cantar sozinha ou tem como você cantar junto com outra pessoa. E aí essa música que apareceu, uma menina já tinha cantado a primeira parte e eu fui cantar a segunda parte. Ou seja, a parte dela que ela cantou já estava gravada. Eu só ia gravar cantando a minha parte, a segunda parte no caso, né? E eu não conhecia essa música ainda. Eu já tinha ouvido algumas vezes, mas não conhecia bem a letra dela. E aí quando eu tava cantando, eu cantei ela bem fora do ritmo. E aí era eu cantando e pensando. Quando eu terminar de cantar, eu vou excluir, que eu não vou salvar isso não. Tá horrível. Aí, quando eu terminei de cantar, aquele pensamento na cabeça. Ouve a música? Eu fui ouvir antes de apagar. Então, quando eu fui ouvir, eu deitada ouvindo, e aí eu escutei uma voz por trás da minha. E não era uma voz falada, igual eu tô falando aqui com vocês, era uma voz que sussurrava. E essa voz começou a falar algumas coisas. É bem na parte que eu começo a cantar. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Nesse momento, essa voz está sussurrando por trás da minha. E quando eu falo, Deus proverá, a voz fala, Amanda. E como eu estava falando para vocês entenderem como é de Deus. Porque eu ia apagar, não apaguei. Eu fui ouvir e eu escutei de primeira. Amanda, eu voltei, ouvi de novo. Ouvi mais nitidamente ainda. Voltei mais nitidamente ainda. E aí na hora eu não tive nenhuma dúvida. No meu pensamento veio, Jesus falou comigo. Jesus, essa é a voz de Jesus. Aí eu voltava e escutava. É maravilhoso, gente. A sensação que eu senti, a alegria que eu senti. Eu vou colocar esse áudio aqui para vocês ouvirem. Mas antes de colocar, eu quero contar outra coisinha a vocês que aconteceu 2 dias antes de eu gravar esse vídeo. Eu estava deitada já para dormir, era de noite, e eu resolvi escutar a música completa. Coloquei o fone de ouvido e fui escutar a música completa, a música que eu tinha cantado com a menina. E eu percebi que todas as vezes que era a minha parte de cantar, uma voz por trás falava alguma coisa. Só que muitas vezes não dá para entender. A menina cantava, silêncio total. Quando eu cantava, uma voz sempre surgia. E aí eu escutei mais coisas e entendi mais coisas. E eu vou colocar aqui para vocês também. Até então, o vídeo seria somente com a voz chamando o meu nome. E eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Prestem bem atenção. Se vocês estiverem em um lugar com muito barulho, vocês não vão conseguir ouvir. Vocês têm que estar em um lugar bem silencioso para ouvir melhor. Na música completa, o que eu consegui entender agora foram 3 áudios. O primeiro é uma voz de um homem gritando, Deus! E minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. O segundo é uma voz diferente da primeira. Também é uma voz masculina, porém é uma voz que sussurra. E é nesse segundo áudio que ele fala o meu nome. Deus proverá, olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. E o terceiro áudio é uma voz, aliás, eu acho que mais de uma voz, que gritam sem parar. Aleluia, 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 aleluia. Gente, é inacreditável, mas é verdade. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá,
acho que aquele momento que eu passei só confirmou o que já tem na palavra de Deus, que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus está voltando. E se você está assistindo esse vídeo, não é por acaso. Cada dia de sua vida é uma oportunidade que Ele está te dando de te tirar desse mundo de ilusões, de prazeres temporários e de falsa felicidade. Ele quer te resgatar também. Ele quer preencher esse vazio que existe em você. Ele quer te salvar. Ele te ouve. Ele te ama. Ele te perdoa. E Ele quer te dar uma nova vida, assim como Ele me deu. A única coisa que você precisa fazer é permitir que Deus entre na sua vida. Gente, eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito do primeiro vídeo que eu gravei. Eu passei mais de um ano pensando em gravar aquele vídeo. Antes de gravar, eu orei muito e eu pedi muitas confirmações a Deus. E Ele me deu essas confirmações. Por isso que eu gravei, por isso que eu publiquei. Então, a partir do momento que eu decidi postar, é porque eu não tinha mais dúvidas. De uma coisa vocês podem ter certeza, que eu sou a pessoa mais grata a Deus por tudo que Ele tem feito por mim e o meu respeito por Ele. Eu sabia que a minha experiência ia impactar muitas pessoas e eu também sabia que uma certa minoria não iria acreditar. E isso é normal, acontece com todo mundo. Mas eu só queria deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. O que eu acredito é: Deus é Deus. Deus criou tudo. O céu, a terra, a vida e tudo que existe. Inclusive você e eu. Nós somos criações de Deus. E Deus, por ser o nosso Criador, não pode ser limitado ao que a gente pensa. Por exemplo, essa experiência não é de Deus. Deus não fala com ninguém. É impossível alguém ouvir a voz de Deus, quanto mais gravar a voz dele. Deus não fala com ninguém, a não ser apenas através da Bíblia. Essa não era a voz de Deus. Tinha alguém com ela quando ela estava gravando a música, voltando a repetir. Eu estava sozinha, em casa, trancada no meu quarto, não tinha ninguém comigo. Mas isso aí vai de você acreditar ou não. Só onde eu quero chegar é que não limitem o poder de Deus. Não afirmem que Ele pode ou não fazer. Tem gente que chega até a achar: não era Deus, era Satanás. Satanás querendo te enganar. Pessoal, não limitem a Deus. Nós somos as criações dele. Ele é o Criador. Quem somos nós para dizer a forma de como Deus pode ou deve agir? Nós somos limitados. Deus não. Deus fala com quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele é poderoso. Ele vive. Ele nos vê. Ele nos ouve e Ele nos responde da forma dele, da forma que Ele quiser. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Mas cabe somente a nós, crer ou não. Vejam só o momento que eu passava, como tudo aconteceu e como tudo se encaixou. Em um momento de angústia, eu falo com Deus, eu clamo por Deus, eu louvo para Deus. E quem se manifesta é Satanás. Não tem nem lógica. Então quem acha que aquela voz é do inimigo, então essa pessoa pensa o seguinte: Satanás existe, Deus não. Satanás nos ouve, Deus não. Por acaso Satanás é mais poderoso do que Deus? Satanás me trouxe paz, alegria, sentido para minha vida. Satanás me fez amar imensamente a Deus e me fez buscar mais de Deus. Ele me firmou nos caminhos de Deus. Ele me converteu para Deus. Foi isso que aconteceu. Foi Deus. Foi e é e será sempre Deus. Satanás não age contra ele próprio.
E está na Bíblia. Quando as pessoas falavam que Jesus expulsava demônios por meio de Satanás, Jesus responde: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Se você é ateu, eu até entendo. Mas para quem é entendedor da palavra, de verdade, eu não te peço que acredite em mim. Eu só peço que não julgue. E não por mim, porque eu tenho convicção do que eu falei e do que eu falo. Porque eu sei quem me usa e eu sei de onde ele me tirou. Mas eu falo isso pelas pessoas que precisam de uma palavra de conforto e que encontraram, de certa forma, uma esperança em Deus. E que um comentário negativo de vocês pode enfraquecer a fé de alguém que acreditou em Deus. Se eu estiver mentindo, eu pague com Deus. Ao contrário do que a minoria possa pensar, eu não vim para ganhar likes. A minha intenção é ganhar almas para o reino de Deus. E se eu ganhei, foi para a honra e glória de Deus. Só Ele é merecedor. Por fim, é um direito seu não acreditar, mas é um dever meu compartilhar o amor de Deus e como Ele vem agindo em minha vida. E pode agir na sua também. E aqui vai o agradecimento aos membros do canal: Luiz de Aquino, do Examinando as Escrituras, Solange Culinária, Priscila Mena, Anelia e Rodrigo de Irauê. Que Deus abençoe vocês grandemente pelo apoio ao nosso trabalho.